Mas eu confesso que a gente acabou a live aqui, liguei a televisão para assistir o jogo contra o Atlético e quando eu terminei o jogo, fiquei bem preocupado com o futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque aquela certeza de que o Vasco faria um campeonato linear, podendo disputar uma vaga na Libertadores de 2024, eu já não tenho mais. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Coloquei já um trecho aí do Edmundo, que tá muito preocupado aí com as atuações do Vasco e já pensando nesse campeonato brasileiro. Será, família? Rebaixamento é uma possibilidade? O Edmundo colocou aqui os pontos de vista dele, quero ver se você concorda. Falou também aí, ontem a gente trouxe aqui a informação do Atenção Vascaínos, né, que o Vasco até ali o dia 20 vai tentar a contratação de um volante e também de um meio campo. A gente imagina um jogador para ser um camisa 10, um meia armador. O Edmundo ontem na live dele levantou o nome do volante Gabriel Neves, né, do São Paulo. Não tá tendo tantas oportunidades lá com o Rogério Ceni, então quero trocar uma ideia sobre esse nome aí com vocês também. Cara, você é um crítico do Pedro Raul? Tá criticando aí as atuações, perde muito gol? Eu acho que o Pedro Raul mandou um recado pra você ontem no Instagram dele, família. Eu acho que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes, quero repercutir aqui com vocês duas notícias. A primeira tá na tela aí, né, que provavelmente o Vasco vai transmitir esse amistoso diante da Portuguesa no sábado aí pela Vasco TV. Mais um teste visando aí a estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, o que a gente torce aqui é que o Maurício Barbieri possa fazer algumas correções, né, parar com algumas insistências que não está dando certo. E a grande ponto, e todo torcedor vascaíno, pelo que eu vejo aqui nos comentários, concorda comigo, Andrei e Jair, juntos, nunca mais. É hora de testar ali, quem sabe, o Marlon Gomes como um cara exercendo a função de 10, família vascaína. Então a gente vai poder acompanhar aí esse jogo contra a Portuguesa. E uma outra situação, que é o Vasco que está tentando mudar aí o jogo para o Maracanã contra o Palmeiras. Vocês são a favor disso, cara? O Vasco jogar no Maracanã contra o time mais forte aí do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, do Abel Ferreira. Cara, eu acho que o Vasco tem que sim até levar alguns jogos para o Maracanã, né, para atender mais torcedores, mas eu vejo que nesse início de campeonato, principalmente nessa sequência aí difícil que o Vasco tem, né? Atlético, Palmeiras, Bahia e Fluminense, era interessante você jogar em São Januário, né? Não é a hora de você atender mais torcedor ou pensar em dinheiro, é a hora de você somar pontos. E São Januário é a nossa casa, onde a gente tem mais chance de ganhar do Palmeiras. Também quero saber o que vocês acham aí sobre isso, família vascaína. Vamos falar sobre o Pedro Raul, que é um cara que veio para ser o protagonista do ataque do Vasco, sem sombra de dúvida. A gente sabe que o Vasco até investiu mais dinheiro no Orediano, né? Cerca aí, chega a quase de 21 milhões de reais. Tem algumas metas, se ele bater, o Vasco vai ter até que investir um pouco mais, né? Mas o Pedro Raul, sem sombra de dúvida, foi a maior contratação pro ataque do Vasco. Não em valor financeiro, quero dizer, mas para ser a referência ali como centroavante. E, cara, tem muito torcedor contrariado aí com o Pedro Raul. Um jogador que perdeu pênaltis, um decisivo contra o ABC, que sem sombra de dúvida isso mexe aí com o planejamento do Vasco, né, para a sequência do ano, porque a Copa do Brasil é importante, cada fase que você passa ali, você ganha uma boa quantia financeira. Além dos pênaltis perdidos, é um atacante que está se caracterizando aí por perder muitos gols, né, família vascaína. Mas você imaginou que é polêmica, que ele mandou algum recado? Não, ele só mostrou aí algumas estatísticas importantes, família vascaína. Tá na tela para vocês, ó, é o site SofaScore, né, BR oficial, que destacou ali alguns jogadores brasileiros que têm participação em gols, mais participação em gols desde o início aí de 2022, família vascaína, até o momento. E o Pedro Raul se encontra ali, ó, na 6ª colocação, com 33 gols marcados, 5 assistências, né, um total ali de 38 participação em gols, família vascaína. Ele tá à frente aí, ó, do Rafael Veiga, do Rony, do Marcos Leonardo,
do Rodrigo, do Real Madrid, e abaixo do Pedro, do Vinícius Júnior, Neymar, Hulk e Gabigol, família vascaína. São aqui estatísticas interessantes do nosso atacante. A gente pode avaliar isso de duas maneiras, né, família vascaína. Uma, você imagina ali, quem tá na frente ali, na primeira colocação, né, que é o Pedro, do Flamengo. E você sabe que o Vasco investiu no Pedro Raul 10.400, né, 10 milhões e 400. Você sabe quanto o Flamengo investiu para contratar o Pedro? Se eu não me engano, cara, foi 82, 89 milhões, né? Chegou a ser a contratação mais cara do Flamengo, agora a do Gerson passou, né? Então você imagina que, pô, o Pedro é um cara, um atacante aqui sem clubismo, fantástico, né? Um cara que precisa de poucas oportunidades, faz bastante gol, além disso é um cara muito participativo, faz pivô, perdão, passe para gol, é um cara muito inteligente, é um centroavante, na minha opinião, completo. Só que ele tem um valor aí de 82 a 89 milhões, depois vocês podem me corrigir aí. E o Vasco investiu no Pedro Raul um valor de 10.400, família vascaína. O que eu quero dizer é que a gente também tem que alinhar aqui as nossas expectativas com o Pedro Raul. O Pedro do Flamengo é um cara que em 10 oportunidades, ele vai fazer ali de 8 a 7 gols. O Pedro Raul não vai, cara. O Pedro Raul não tem esse valor financeiro e não tem essa qualidade, família vascaína, para fazer tantos gols. Ele é um cara que vai precisar de muitas oportunidades e vai fazer poucos gols. Essa é a realidade. Mesmo assim, família vascaína, dentro do que o valor que o Vasco investiu, eu acho que o Pedro Raul ele vai nos entregar ainda, ele vai nos ajudar dentro desse campeonato brasileiro, com participações e gol aqui, né? Porque aqui as 5 assistências que foram colocadas no site, a gente pode dizer que 3 foram assistências dele aqui no Vasco, porque aquela assistência no gol contra o Boa Vista, pro Alex Teixeira não conta, né? Porque a bola ali acabou desviando, o Alex Teixeira empurra pro gol, mas não conta aí com a assistência. Então eu acho, família, que a gente tem que alinhar essas expectativas em cima do Pedro Raul. Continuo confiante, continuo achando que ele vai nos ajudar, mas eu acho que a cobrança não é num atacante de 89 milhões. A cobrança é num atacante de 10 milhões e 400, que sim, fez uma excelente temporada pelo Goiás. Eu acho que ele pode repetir isso no Vasco? Pode. A camisa pesa? Pesa. Isso pode atrapalhar? Pode. Acho que vem atrapalhando? Sim. E outro ponto que a gente tem que destacar aqui, família vascaína, é que o Pedro Raul, ele vem da sua melhor temporada. De fato. É a melhor temporada da carreira dele lá pelo Goiás. E a gente sabe que isso é uma questão, você vai concordar comigo, você vê assim vários jogadores que têm um destaque numa temporada e é difícil manter o rendimento na outra, porque você já vê os times mais, poxa, aquele cara se destacou, tem uma atenção maior e com certeza hoje o Pedro Raul tem muito mais atenção do que tinha lá no Goiás, porque é um cara que foi o vice-artilheiro da competição. Mas eu queria trazer isso aqui para debate, para saber a sua opinião. Confia no Pedro Raul pro Campeonato Brasileiro, família vascaína? Deixa aí a sua opinião, vamos trocar essa ideia. Agora eu quero trazer aqui o Edmundo, que desabafou ontem na live dele, que tá muito preocupado aí depois das atuações do Vasco contra o ABC, contra o Atlético. Ele estava confiante aí do Vasco conquistaria uma pré-Libertadores, uma vaga para Libertadores, mas depois dessas atuações e o rendimento baixíssimo que o Vasco vem mostrando aí nas últimas partidas, ele tá preocupado com o rebaixamento. Se liga só. Eu me fecho na defesa e saio. Isso aqui tá muito bem ensaiado, né? Pelo menos foi assim nos clássicos no Campeonato Carioca. E quando o meu adversário for o ABC, quando o meu adversário for o Atlético, São Januário lotado, eu preciso propor o jogo. Cadê as triangulações, as ultrapassagens, o drible, o cruzamento com perfeição para o Pedro Raul, que tem sido do ataque mais criticado do Vasco da Gama. Mas cadê o cruzamento perfeito para a especialidade do Pedro Raul, que é a bola aérea? Entendeu, Gui? Cara, isso aí é uma obrigação do técnico, que a gente elogiou muito aqui, muito, né? Há uma discrepância muito grande de investimento, principalmente, né? Do Vasco para a Portuguesa, para o Audax, para o Nova Iguaçu, para o Resende, para o Boa Vista. Então o Vasco tem que ganhar desses times. Ganhou, empatou, perdeu. O time que mais deu trabalho ao Vasco foi o Volta Redonda, porque é um time que tem um trabalho mais longevo. Também é um time reativo. E aí a gente ficou muito empolgado, porque as apresentações do Vasco nos clássicos foram ótimas, né? Independente dos resultados, né? Porque jogou, olha como é que a vida é engraçada. Ela jogou 5 clássicos, perdeu 3. E a gente diz que o Vasco foi ótimo nos clássicos. Mas a gente nem falo tanto de resultado, falo mais de apresentações. E as apresentações passaram muito pelo jogo reativo, por me fechar,
botar ali os pitbulls à frente da zaga e quando roubar a bola, sair em velocidade. O jogo reativo funcionou. Mas e o jogo construtivo? É para falar um pouco da linguagem dos novos comentaristas aí, para imitar um pouco o que diz o Pedrinho, mas é isso mesmo, é mais ou menos isso. Só que o Vasco pode jogar 19 vezes em casa. Ele precisa saber propor o jogo também no Campeonato Brasileiro, porque as dificuldades serão maiores fora de casa. Então ele precisa ganhar os jogos de casa para atingir o que a gente imagina, a nossa expectativa de desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito cedo, um começo de trabalho, mas eu confesso que eu fiquei preocupado, porque se eu jogo em São Januário e não consigo ganhar do ABC, não consigo ganhar do Atlético, eu jogo 5 clássicos, porque o Campeonato Brasileiro, 90% dos jogos são grandes clássicos. Não são regionais, são interestaduais, mas são clássicos. São, na maioria das vezes, com times melhores do que o Vasco. Né? Então, claro que corre esse risco. Eu achei que não, porque apesar dos maus resultados, o desempenho estava sendo ótimo. Mas o desempenho quando? Desempenho quando eu sou reativo, quando eu me fecho para sair em contra-ataque, e quando eu tiver que propor o jogo, eu vou ter dificuldade contra todo mundo, e olha aqui assim, né, só para falar dos primeiros 4, né? O Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Bahia e o Fluminense, eles são mais qualificados do que ABC e Atlético. Então, cara, se eu não consigo ganhar dos mais fracos, eu não acredito que eu vou ganhar dos mais fortes. Então, é para acender um alerta e trabalhar em cima disso. É claro que o campeonato é gigante, é muito longo, são pelo menos aí 7, 8 meses de campeonato brasileiro, são 38 rodadas, muita coisa vai acontecer, muita gente que vai começar bem vai terminar mal, muita gente vai começar mal, vai terminar bem. Os times oscilam muito dentro desse campeonato brasileiro. Mas, cara, é real. É real que eu fiquei bem preocupado, muito preocupado com o desempenho do Vasco, principalmente jogando em São Januário. É isso. Eu queria levantar 2 pontos aí de tudo que o Edmundo falou. O primeiro, família, se você pegar a entrevista do Paulo Brax lá atrás, o que era planejado, desenhado para o Vasco esse ano, dentro de campo, era um time que ia propor o jogo, é um time que ia atacar bastante, ser um time de fazer muitos gols, e por isso foi a escolha do Maurício Barbieri, porque ele tinha essa maneira de jogar lá no RB Bragantino. O outro ponto que eu coloco é que, segundo ele, o Vasco entraria no início do Campeonato Brasileiro com 80, 90% do elenco pronto. E aí é o grande erro de planejamento do Paulo Brax, que é você falar que você ia ter um time de propor o jogo de ataque, mas não contratou as peças para isso. Essa é a falha do planejamento. E aí eu trago um ponto aqui, família vascaína, para aqueles que me criticavam, né, quando eu falava assim, calma, gente, 77 vai cometer erros, empresa, né, a SAF também comete erros, não é porque agora o Vasco é conduzido de uma maneira profissional que não vai cometer erros, e cometeu, porque o Vasco hoje, na minha visão, não tem time para propor o jogo, não tem time para buscar o ataque o tempo todo, para fazer muitos gols. Eu tava até assistindo, né, trouxe aqui no canal a live do Dieguinho com o Edmundo, e ele tava nessa conversa com o Paulo Brax, ele tava ali pontuando a montagem do elenco do Vasco. Ele falou, poxa, a gente começou a montar o time de trás para frente, investimos bem ali atrás, né, Capasso, Léo, Pumita, Piton. O Vasco, na minha opinião, tem um bom sistema defensivo, e aí trouxe aqui o Jair, o Herediano, que não tá se firmando, e o Pedro Raul para frente. Mas se você pegar aí o desenho do Vasco, as contratações feitas, cara, não é um time para propor o jogo. Cadê o 10? Não chegou. Cadê um ponta mais pronto aí que o Peck? Porque a gente sabe que o Peck vem oscilando aí nos últimos anos. Então o Vasco não montou um time para propor o jogo. Teve dificuldade contra a ABC, teve dificuldade contra o Volta Redonda, teve dificuldades também aí contra o Atlético. Então o Vasco é um time reativo. E aí é o que eu venho falando aqui, família vascaína. O Barbieri, ele tem que fazer ajuste, né? Melhorar o time defensivamente, porque esse é o ponto forte do Vasco. E nesse momento, já que não vai chegar um grande jogador para exercer a função de armador, mano, fecha a casinha e procura sair nos contra-ataques. Tem que dar um passo atrás. Para finalizar o nosso vídeo, o Edmundo levantou o nome do Gabriel Neves ontem na live dele. A gente sabe aí que foi noticiado pelo Atenção Vascaínos que o Vasco até o dia 20 deve tentar a contratação de um volante e também de um jogador que joga ali como meio armador. Vamos ver aqui o que o Edmundo falou sobre o Gabriel Neves. Se liga só. O Vasco hoje está melhor ou pior que o São Paulo? Eu acho que está melhor.
Até fez uma Pau campanha a pau, um melhor. pouquinho melhor. Pau a pau. Ele não serve lá e vai servir aqui, enfim. Não sei, tenho dúvida. Conheço pouco o Gabriel Neves, acho que ele teve bons momentos quando ele estreou. Mas, cara, é o Vasco. O Vasco traz do Pedro Raul, que foi o vice-artilheiro do campeonato, compra 2 laterais excepcionais, mas também trouxe o menino do Bahia lá, que eu sempre esqueço, é Yuri, alguma coisa, né, Yuri? O Patrick de Luca. Patrick de Luca, também trouxe o Bambu, enfim, agora trouxe o Juan, enfim, é tudo muito diferente, assim, diferente que eu digo é antagônico, muitos destaques, com muitos caras desconhecidos, eu não sei qual é a ideia inicial que eles sentam ali para conversar. Agora, resolve? Não sei, acho que não. Tá aí, família. Eu concordo com o Edmundo em relação ao Gabriel Neves. Não seria um jogador para resolver os nossos problemas, seria um jogador para compor o elenco, quem sabe ser titular, se atuasse bem, mas é um jogador que joga numa função, cara, que o Vasco hoje, eu acho que tá bem servido, cara. O Andrei saindo, o Jair vai voltar pra dele ali de segundo volante, caso o Jair se machuque, ou tome cartão, né? Eu acho que o Barros pode suprir essa ausência, o moleque tá mostrando muito potencial, então acho que o Vasco deveria olhar aí talvez para um primeiro volante, já que só tem o Rodrigo, e de fato correr atrás dessa oportunidade no mercado aí, né? Porque as informações dão que o Vasco só vai fazer investimento na segunda janela, tentar trazer um jogador que possa realmente atuar nesse setor do campo aí para armar as jogadas. Família Vascaína, é uma carência muito grande do nosso time. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.